Os pedidos de oração, por favor. Igreja, se coloque em pé, por favor. Queremos interceder por você, por sua vida. Pedir a bênção de Deus. Eu sei que muitas pessoas aqui já escreveram os seus sonhos, já escreveram os seus pedidos e colocaram ali. Isso foi um ato de fé. E você também pode estar necessitado essa noite, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de um toque de Deus, pois só o Senhor sabe como você realmente entrou aqui essa noite, como ficou a sua casa, como ficou os seus negócios, como está a sua alma nesse instante. E queremos clamar ao Espírito Santo para que Ele, em nome de Jesus, opere no seu coração, no seu corpo, na sua vida e na sua família. Feche os seus olhos. Santo e amado Deus, servimos ao Senhor que é todo-poderoso. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Rei da Glória. Aquele que está em todo lugar, aquele que tem todo poder, aquele que tem tudo em suas mãos. E nós pedimos, Santo Deus, Todo-Poderoso, que o Senhor venha ao encontro daqueles que estão aqui essa noite necessitados, carentes da Tua ministração, carentes do Teu amor, carentes do toque do Senhor. E pedimos, Deus, que em nome de Jesus, baseados na fé que temos em Ti, na misericórdia que o Senhor tem por nós, que o Senhor possa intervir nesse instante, repreendendo todo mal, repreendendo a enfermidade, repreendendo a angústia, repreendendo toda ação maligna que tem operado em vidas, em famílias, em negócios. Que em nome do Senhor Jesus, a Tua mão poderosa traga livramento, traga cura, traga bênção que vem do Senhor. Santo Espírito, em nome de Jesus, toque em nossas vidas, toque em nossas famílias, visita os nossos queridos, que eles recebam a ministração dos Teus anjos nesse instante, em nome de Jesus. E abençoa, Pai, também esses pedidos que aqui estão. Igreja, estenda suas mãos. Deus, nós abençoamos as pessoas que aqui colocaram a sua fé, o seu pedido, a sua oração, a sua necessidade, o seu sonho, o seu desejo, as suas lágrimas. E pedimos, Deus, a Tua intervenção, o Teu milagre, que eles reconheçam que nosso Deus é poderoso, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que aquilo que foi colocado diante de Ti está sendo respondido, o Senhor está agindo, e nós cremos nisso, e que o Senhor seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado, e as pessoas vejam que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é aquele todo-poderoso que nos ama, que opera, que age mediante a fé da sua igreja. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Vamos continuar adorando a Jesus. Graça e paz a todos vocês, amém? Boa noite. Quantos de vocês aqui gostam de conhecer novos lugares? Pouca gente, né? Quem gosta de conhecer novos lugares, né? Pois então, quem vocês aqui gostaria de conhecer o Polo Norte? Tinha um homem que foi o desbravador dessa façanha, né? Depois de muitas mortes e muita gente tentar descobrir os caminhos e chegar lá, realmente marcar o marco zero, aqui é o Polo Norte. E um norueguês conseguiu isso, é o Reinhard Asmundsen. Se você não lembrar do nome, não tem problema, tá? Mas o senhor Asmundsen, ele pensou assim, como é que eu vou mandar a notícia agora de que eu cheguei no Polo Norte? Não tinha telégrafo, não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, nada disso existia naquela época, né? Quase no final aí do século XIX. Ele levou consigo um pombo correio. E esse pombo correio, então, ele colocou para voar, e ele chegou na casa da senhora Asmundsen, e a dona Asmundsen, ao ver aquele pombo, diz, meu marido chegou, o meu marido está vivo. Da mesma forma, o Espírito Santo, quando ele desceu em Pentecostes sobre a igreja, ele está avisando para nós que Jesus chegou no céu, e com ele está tudo bem. Ele chegou no céu e ele está comandando as coisas de lá. E o Espírito Santo dentro de nós, vivendo em nós, é justamente esse aviso de que o Senhor Jesus ainda coordena todas as coisas e continuará coordenando todas as coisas. Portanto, se você não foi ao Polo Norte, talvez não está perdendo muita coisa, mas se você é cristão, você deve contar e deve se encher do Espírito Santo todos os dias, a fim de que Ele use a sua vida. Nas semanas anteriores,
Então nós vimos um pouco sobre a plenitude do Espírito, na semana passada sobre a unção do Espírito Santo, e não tem como fechar essa série de mensagens sem falar nos dons do Espírito. Então diga para a pessoa do seu lado aí, dons do Espírito. O Espírito Santo usando a sua vida. Isso, com mais convicção para o outro lado, o Espírito Santo usando a sua vida. E vamos então partir para um texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 em diante, onde tem alguns dons, não todos. Depois, ao longo da mensagem, vamos citar outros dons. Tá? 1 Coríntios 12, verso 4 em diante. E a gente vai mencionando os dons à medida que vamos passando aqui os textos. Amém? Todos acharam? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Agora pula para o 8 aqui. Pelo Espírito, a cada um é dada a palavra de sabedoria, a outro é dada a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito. A outros dons de cura, pelo único Espírito. 10. Outro, o poder de operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um, conforme Ele quer. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nessas semanas nós pudemos não só refletir, mas vivenciar um pouco mais da presença do Espírito Santo na igreja, em cada um de nós, e realmente, ó Deus, fazer valer novamente em nós, Pai, essa chama que não pode apagar, porque a Bíblia diz que nós não podemos desprezar, não podemos apagar, não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o dono da igreja, é aquele que anima a igreja, é aquele que fortalece a cada um de nós a cumprir a nossa missão, como cristãos que somos, Pai. Por isso pedimos nessa hora que o Senhor use as palavras, que o Senhor use, Pai, a minha vida, e que o que chegar no nosso coração seja também pelo mesmo Espírito, em nome de Jesus. Amém? E amém. Muito bem. Vamos continuar aqui com outro texto que menciona a primeira vez no Novo Testamento a questão do dom espiritual, é Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12, com essa conotação, né? Diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Essa é a primeira vez no Novo Testamento que essa palavra é mencionada. Tá? Por quê? Porque ele tem uma vontade aqui de fazer alguma coisa com esse dom. A Bíblia diz para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Os dons espirituais, então, eles só podem ser usados por mim e por você se nós formos ajudar a fortalecer a fé das outras pessoas. Raramente, aliás, só tem um dom, que é o dom de línguas estranhas, que é um dom que edifica a si mesmo. Você se edifica a si mesmo. Agora, os demais dons, quase todos na sua totalidade, são oferecidos para serem compartilhados. Jesus nunca deu dom espiritual para a gente ficar, né, se alegrando sozinho com Ele, como se nós fôssemos mais espirituais que outras pessoas e começássemos a destacar uma espiritualidade assim, ensimesmada, egoísta, bem, né, tacanha mesmo, a fim de nos mostrarmos onde queremos aparecer e aparentar uma espiritualidade que na verdade não é espiritualidade. Ela é na verdade uma arrogância disfarçada, mas é.
Tá? Então, os dons que não são usados para fortalecer a fé, para ajudar a igreja a crescer, a compartilhar a sua fé com outros, na verdade não são dons, são pretensões humanas. São pretensões humanas. Raramente nós vemos o apóstolo Paulo ou os outros apóstolos cheios do Espírito Santo, né, usando dons para si. Sim, quando eles falavam em línguas, Paulo diz, eu falo mais línguas do que todos vocês juntos, mas ele ainda dizia, mas eu prefiro falar até uma língua conhecida para que todos aqui sejam edificados. Então, mesmo tendo e possuindo, né, dons maravilhosos e dons excepcionais na sua vida, o apóstolo Paulo preferia edificar, usar o dom espiritual para ser compartilhado com outros. Vamos para a próxima tela. Conhecendo os nossos dons, assim como Asmundsen foi lá para conquistar finalmente o Polo Norte e dizer aqui o ser humano também chegou e pode, não é, viver aqui, conviver aqui, de alguma forma, buscar algum outro projeto, nós precisamos sempre de novo descortinar continentes espirituais. A gente tem que saber por que é que nós somos cristãos. Você não é um cristão para vir no domingo aqui e ficar sentado no banco. Isso aqui não é cristianismo. Cristianismo é muito mais do que isso. Cristianismo é a plenitude do Espírito dentro de você, causando um caráter de Jesus. É a unção do Espírito sobre você, como o pastor Felipe falou na semana passada, para que você seja usado tremendamente por Ele. E agora é a capacitação sobrenatural. O que é isso? A capacitação para que você e eu sejamos usados através dos dons espirituais. Mas o que é o dom espiritual? Qual é o seu? Como é que nós podemos desvendá-los? Vamos conhecê-los juntos? Essa é a proposta dessa mensagem de hoje. Tá? Então vamos para alguns dons aí que já foram revelados em 1 Coríntios, e depois nós vamos para alguns dons que já foram revelados também, serão revelados em Romanos. Tá? O primeiro dom que aparece ali é palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, na verdade, é aquele dom que o Espírito Santo distribui para determinadas pessoas, a usar tudo aquilo que está oculto em Deus, que Deus sabe. Pode ser através da Escritura, mas pode também ser uma revelação específica de uma palavra, de uma situação, não é? Onde a sabedoria de Deus é aplicada para aquela situação, para desvendar os mistérios de Deus naquele momento, né? Na vida daquela pessoa, da igreja. A palavra de conhecimento é um outro dom um pouco diferente. Esse aqui já é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá para trazer conhecimento da palavra, daquilo que você muitas vezes não entende. E o Espírito Santo vai lá e revela aquilo para você. Você começa a conhecer mais os mistérios de Deus e transmitir esses mistérios para os outros. Nós temos o dom da fé. Aí você fala assim, mas pastor, todo cristão não tem que ter fé? Verdade? Para nós sermos salvos, o pré-requisito básico é fé em Jesus. Sem fé em Jesus você não pode ser salvo. Mas aqui há um suplemento, vamos dizer assim. É algo que Deus dá às pessoas que vai além dessa fé em Jesus. É a fé de que coisas podem acontecer no mundo sobrenatural que ainda não estão na realidade. A pessoa crê de que Deus tudo pode, de que Deus é maior do que as circunstâncias da nossa vida. E essa pessoa não enxerga o natural, ela enxerga o sobrenatural. Amém? O dom da fé. O dom da fé. O dom de cura. Tem pessoas que oram e Deus opera através dessas pessoas. Nós temos que reconhecer e discernir isso no corpo de Cristo. Não são necessariamente os pastores, mas no corpo de Cristo sempre há pessoas que buscam a Deus fervorosamente e pedem, Senhor, usa a minha vida com dons de curar, mas não para aparecer. Não são pessoas que querem aparecer. O apóstolo Paulo, quando estava em Éfeso, né, e começaram ali a fazer algumas curas, alguns milagres,
as pessoas quiseram colocá-los como divindades naquela cidade, e dizendo que os deuses vieram até nós, e Júpiter e Mercúrio estão entre nós, e a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, e disseram: nós não somos deuses, nós não somos dignos de ser adorados, precisamos adorar a Deus, busquem a Deus. Porque, apesar de serem tremendamente usados com os dons de cura, com dons de sarar feridas, não é? Problemas de ordem física e até emocional, eles não se colocaram nessa situação, não é? De serem colocados como semideuses por existirem alguns dons nas suas vidas. Jamais o dom é para si. O dom é para que você glorifique a Deus e seja usado por Deus. Sinais e maravilhas, aqui já vai um pouco mais longe do que a questão da cura divina. Sinais e maravilhas são para situações e circunstâncias onde a coisa realmente não está mudando e você pede a Deus uma intervenção sobrenatural sobre famílias, sobre regiões, sobre milagres em determinadas situações na sua casa ou em determinados hospitais. Sinais e maravilhas são atos portentosos de Deus, dons maravilhosos nessa área sobrenatural, coisas que ninguém jamais viu, somente pelo Espírito Santo de Deus. Pode passar para a próxima tela. Temos também o dom de profecia, e aqui não é só predição de futuro. Muita gente se engana pensando que no Velho Testamento, quando os profetas olhavam para o futuro, diziam: isso é dom de profecia. Não é só isso. A Bíblia discerne claramente em 1 Coríntios o que é o dom da profecia. Tá? O dom da profecia, em capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, é o seguinte. Versículo de número 3. Mas aquele que profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, a profecia no Novo Testamento não tem a ver necessariamente com predição de futuro. Você não corre atrás de um profeta para dizer assim: com quem que eu vou me casar, pelo amor de Deus? Né? O que vai acontecer com meu filho, com a minha filha? Qual é o emprego que eu vou ter, Senhor? Não é essa a questão. Mas a questão aqui é muito mais de usar a palavra de Deus, um dom espiritual, para edificar você em Jesus, encorajá-lo em Jesus e consolá-lo diante das situações da vida com a palavra de Deus. É usar a palavra para que ela torne você uma pessoa cada vez mais dependente de Deus em todas as situações. Mesmo não sabendo tudo o que tem no futuro, e nós não precisamos. Agora, nós precisamos de encorajamento, sim ou não? Para continuar. Nós precisamos de consolo, e nós precisamos de edificação espiritual. Sem ela, nós não vamos adiante. Então, a profecia é nesse sentido. É muito mais nesse sentido. O discernimento dos espíritos. Gente, esse é um dos dons mais necessários nos nossos dias. O apóstolo Paulo já nos falava de que nos últimos dias viriam espíritos de todo tipo de sorte, enganando as pessoas. Já em Mateus 24, 25, Jesus também falava que muitos se levantarão em seu nome. Muitos falarão: aqui está Jesus, aqui está o Cristo. E muita gente vai para cá, vai para lá, e vai procurando Jesus, e vai tentando discernir no meio dessas vozes todas quem é Jesus. Por isso, o dom do discernimento do Espírito é aquele que vai discernir a verdade da palavra da mentira. É aquele que vai levar você dizendo assim: olha, isso aqui você pode confiar, porque tem a ver com a palavra de Deus. Mas esse tipo de espírito aqui nós não podemos confiar, porque vai trazer dissolução, vai trazer briga, intriga, e vai nos desviar da verdade da palavra. Tá? Então, se você quer saber se uma pessoa está falando a verdade em Jesus, falando a verdade conforme aquilo que a palavra discerne, peça o discernimento de espíritos. Se você não sabe se um determinado pastor, uma determinada pregação, vem realmente
da palavra de Deus, peça a Deus o discernimento do Espírito. Porque, infelizmente, muitas pessoas podem pegar esse mesmo livro, esse mesmo capítulo que eu li, e distorcer completamente a verdade da palavra. A verdade da palavra. Variedades de línguas. As variedades de línguas, elas existem não só como dom de línguas, que existe também quando nós recebemos do Espírito Santo esse dom, eu recebi ele também, mas variedades de línguas você vê lá, por exemplo, também no dia de Pentecostes, quando todos falavam em outras línguas, mas eram línguas conhecidas. Por quê? Porque todos aqueles que estavam ali ouvindo a palavra se converteram a Jesus. E mais, de 3.000 pessoas foram depois salvas ali, foram batizadas. Ou seja, havia um conhecimento sobrenatural de uma língua estrangeira que a pessoa não dominava. De repente alguém começa a falar alemão sem nunca ter falado, e está pregando a palavra de Deus para alguém. Inglês, sem nunca ter falado. E finlandês, sem nunca ninguém ter falado. E essa variedade de línguas, então, é distribuída no corpo de Jesus. Isso é um dom espiritual. E tem também o dom de línguas. Aí é aquele dom onde nós estamos, então, em espírito falando com Deus e edificando o nosso próprio corpo. As pessoas que estão ao redor dizem, pessoal aí está maluco, o que é isso? Às vezes não discerne, mas é um dom que Deus nos dá. E aí nós precisamos do próximo. Precisamos também da interpretação de línguas. Pastor, nós podemos ter o dom de línguas na igreja da família cristã? Podemos, eu tenho. Mas se não tiver a interpretação, você pode falar em línguas? Claro que pode. Agora, se você vai entregar um recado em público, aí você tem que ir lá em 1 Coríntios capítulo 14, e aqui diz: portanto, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Por isso eu oro em uma língua, meu espírito também ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que eu farei? Orarei com o meu espírito, orarei com o meu entendimento, cantarei com o meu espírito, cantarei com entendimento. Se alguém estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graça, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graça muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir a todos, do que ficar falando 10.000 palavras em línguas estranhas. Isso é o apóstolo Paulo. Então, para que nós possamos ser edificados com o dom de línguas, é importante ter também a interpretação das línguas estranhas. E Deus dá isso para nós, e isso nós podemos fazer nas células, isso nós podemos fazer, buscando a Deus de todo o nosso coração, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer isso. Vamos continuar aqui agora mais um pouquinho, em Romanos 12, temos mais alguns dons também que eu gostaria de colocar para você. O primeiro deles aqui é o dom de ministério. O ministério aqui não está necessariamente ligado a ministério pastoral, mas são dons que Deus dá para você ministrar às pessoas. Uma palavra, um encorajamento, um fortalecimento espiritual. Tá? É no sentido de ministração. Tá? Ensino. Ensino são aquelas pessoas que são dotadas por Deus, não necessariamente já são professoras lá fora, que vão ser professoras na igreja. Nem sempre é assim. Porque tem que ter dom espiritual. Tem que saber usar essa capacitação de Deus para levar as pessoas a terem um entendimento espiritual. Porque o que é secular não necessariamente funciona no espiritual. Não necessariamente. Isso tem que ser discernido e buscado de Deus. Exortação. A exortação, muitas pessoas pensam que é apenas chamar a atenção dos outros. Não. A exortação é se colocar no lugar do outro, a fim de que essa pessoa receba de Deus o melhor possível.
Exortar não é que você saia bem na foto, mas é que os dois, você e o seu irmão exortado, possam caminhar lado a lado como companheiros. Você não vai ganhar uma pessoa, não é? E não vai edificar aquela pessoa se você não estiver do lado dela, junto na mesma situação. Exortação é para isso. Contribuição. Aí um dom que pouca gente pede, né? Senhor, dá-me $1 milhão para que eu possa dar na tua causa. Já fez essa oração? Teve um jucumeiro que fez essa oração. Aprendi essa oração com ele. Senhor, eu quero dar $1 milhão na minha vida. Eu quero. E ele recebeu de Deus. Aí quando ele deu $1 milhão, ele falou, agora eu quero dar 5. E Deus foi dando a ele cada vez mais, e ele começou a dar, não é? Milhares e milhares e milhares de dólares, a fim de que a obra de Deus continuasse crescendo. E é assim. Quando você começa a receber de Deus, você reparte aquilo que Deus tem te dado, e você é uma bênção, não é? Na área da contribuição. Peça a Deus. Né? Presidir aqui é ter esse dom espiritual para levar pessoas, organizar pessoas, ajudar as pessoas a ter o mínimo de organização possível em um ministério, em uma igreja, em uma célula. Não é? Peça esse dom. Se você quer realmente ser excelente na área de organização, de ajudar a igreja a crescer em todos os níveis, peça esse dom. Todos os líderes de célula deveriam pedir esse dom. Senhor, eu quero presidir bem. Quero fazer bem o ministério de presidir uma célula. Né? E aí Deus vai te acrescentando cada vez mais. Assim como também no dom de contribuição. Compaixão. Compaixão é aquele dom sobrenatural que Deus coloca sobre as pessoas, né? De ver a necessidade do outro, aquelas pessoas que estão com problemas, de sentir por elas o amor de Deus, de sentir a dor que elas sentem, a dor que está no coração de Deus, elas também sentem por elas. A compaixão, de novo, não é para que você se saia melhor porque você deu uma cesta básica, porque você visitou não sei o quê, porque você foi lá e deu um tempo não sei o quê. Não, querido. No final da foto, você não deveria aparecer. Quem deveria aparecer é Jesus do lado daquelas pessoas que você ministrou. Compaixão é assim. Compaixão é andar com aqueles que muitas vezes já foram destituídos, foram alijados daqueles holofotes, não é, da sociedade, e você vai lá e mesmo assim diz, é aqui o meu lugar. Aqui eu quero estar junto deles. Ninguém vai me ver fazendo essas ações de compaixão. Mas o Espírito Santo de Deus está me olhando. O Espírito Santo de Deus está comigo. E essa é a companhia que eu preciso. Essa é a testemunha que eu preciso para continuar a fazer aqui o meu ministério. Então, alguns dons aí para você conhecer. Tem outros, tá? Eu não quero me estender hoje aqui, não vou ser exaustivo. Mas eu quero colocar alguns requisitos de como você pode saber que você tem esses dons, ou que você poderia já adquirir mais dons espirituais na sua vida. Já que o mandamento em 1 Coríntios, esse ânimo, não é, espiritual, em 1 Coríntios capítulo 12 então busquem com dedicação os melhores dons. Buscar dons é bíblico e deveria ser uma marca nossa. E a Bíblia diz que individualmente o Espírito Santo abençoa cada um de nós. Então, quando isso acontece, no mínimo você tem um dom. Já tem um dom consigo. Porque o Espírito Santo já derramou sobre a sua vida individualmente, pelo menos um dom. Aí você diz, pastor, e agora? Como é que eu vou saber? Primeira coisa que nós vemos aqui, que dons são primeiramente, não estou dizendo que exclusivamente, mas primeiramente, para cristãos. Geralmente, raramente a gente vê não cristãos tendo dons espirituais. Pessoas que não são convertidos a Jesus não têm dons espirituais, eles têm habilidades naturais. É gente muito boa, não é,
em arte, em fazendo grandes obras aí no mundo, é verdade. Tá? Mas não são necessariamente dons espirituais, são capacitações naturais. Então a conversão a Cristo é o primeiro requisito. Se você quer ter dom espiritual e ser usado por Jesus, sem a conversão diária, uma conversão marcante na sua vida, é muito difícil. Segundo lugar, quando a gente olha na palavra de Deus, percebe a palavra de Deus, discerne a palavra, sempre há um desejo de servir. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem natural, mas ele queria servir a Deus, então ele perseguia a igreja, como Saulo, né? Ele perseguia a igreja, levava as pessoas à cadeia, muitos deles foram mortos. Mas quando ele se converteu a Jesus, o desejo de servir a Deus continuou no coração dele, mas ele não era reconhecido pela igreja. Então ele teve que viver esse dilema por um tempo. Eu quero servir a Deus, mas a igreja não me aceita. Eu quero continuar a ser para Deus algo de valor, um vaso usado nas suas mãos. Mas os apóstolos dizem, esse cara perseguia a igreja, agora vai pregar para a gente? Dá um tempo, né? E realmente foi um tempo longo. Diz a palavra do Senhor, 3 anos e meio, passando ali a ver as revelações de Deus. Depois ele foi para Tarso. O desejo de servir muito grande, a igreja não o reconhecia. Aí teve que alguém lá, chamado Barnabé. E o Barnabé trouxe o Saulo. E eles começaram a andar juntos. E lá na igreja de Antioquia, finalmente eles começam a ser os mestres dos apóstolos ali. E ele começa a ser reconhecido e enviado, então, para os gentios. Os dons espirituais devem estar sempre atrelados ao desejo de servir a Deus e de servir aos outros. Nunca de usar o dom espiritual para si mesmo, para lucupletar-se, para fazer o seu nome, para fazer a sua carreira, para fazer não sei o quê. Não, irmãos, é sempre para que o outro seja promovido, o outro seja levantado, o outro seja edificado, o outro seja encorajado em nome de Jesus. É para isso. Vamos em frente. Como é que você pode saber? Muito importante isso, gente. Quando nós estamos em célula, ou nós estamos num grupo, você vai percebendo o que Deus colocou como dom espiritual na outra pessoa. E você pode fazer uma oração, você pode pedir o grupo para orar, e Deus vai começando a dar a confirmação do dom, né, ou dos dons daquelas pessoas, daquele grupo. Eu quero conclamar que a igreja comece a fazer isso nas células. Comece a fazer isso em pequenos grupos, cada vez mais. Senhor, confirma para nós aqui no nosso grupo qual é o dom. Discerne o dom para nós, Senhor, né, desse grupo aqui. E as pessoas, então, vão recebendo de Deus a clareza e confirmando esses dons naquele grupo ali. Isso é muito interessante. O corpo de Cristo é que discernia, e o corpo de Cristo é que atestava os dons, dizia, estes aqui têm esses dons, e eles podem ser muito úteis na igreja e na expansão do Evangelho. Outra coisa, gente, a gente só serve com alegria. Ninguém usa dom espiritual de uma maneira dolorosa, de uma maneira subserviente, de uma maneira, sabe, contra, né, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não, quando a gente quer servir a Deus com os dons que Deus nos deu, nós vamos fazê-lo de maneira alegre. Ai, pastor, mas às vezes Deus manda entregar uma palavra para aquela pessoa, e isso é muito difícil. É verdade. Mas peça a Ele também a alegria de entregar essa palavra. Peça a Ele também a alegria para usar esse dom sempre no reino de Deus. Porque quando nós fazemos as tarefas de Deus com tristeza, gente, você não vai edificar ninguém, você não vai alegrar alguém, você não vai levantá-lo em Jesus. Não é? A gente percebe quando um servo de Deus está fazendo as coisas porque tem que fazer, porque é empurrado a fazer, porque é levado a fazer, mas não tem mais alegria no seu coração. Algo lhe foi roubado. Querido, quando você faz com alegria, você contagia os outros. Amém?
Você contagia os outros. É só olhar aí, ó, um cara que tem dom, talento natural. Silvio Santos. Eu não aguento o cara, tá? Mas assim, ó, ele está aí há quantos anos já? Bem mais, né, pessoal? Tá? E ele fica lá naquele microfone o domingo inteiro falando aquelas coisas e ele contagia pessoas. E vende coisas, né? É um fenômeno? É. Agora imagina um cristão dedicado ao Espírito Santo, alegre, feliz, fazendo a obra do Espírito Santo. Gente, você vale muito mais do que o Silvio Santos. Você tem que acreditar nisso. E ser usado por Deus com alegria nos seus dons. Não faça com tristeza. Ou então não faça e busque outro dom. Tá? A Bíblia diz, como eu já acabei de ler para você aqui no capítulo 12, versículo 31, que você tem que buscar os dons. Com dedicação. Com zelo. Na Bíblia Antiga diz com zelo. Buscai com zelo os melhores dons. Então, não queira chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não sei o meu dom e por isso eu vou ficar sentadinho na igreja todo domingo, porque é isso aí, meu cristianismo é esse mesmo, é low profile. Não, querido. O apóstolo Paulo não te dá essa opção. Ele diz, você tem que buscar com zelo. Você tem que querer. Você tem que dizer, Senhor, a minha vida tem que chegar em algum lugar nessa terra. Eu tenho que ter algum tipo de influência. E alguma coisa, não é? Deus vai me usar. E Deus vai colocar tanta alegria no meu coração por aquilo que eu vou ser usado aqui na terra, que eu vou dedicar a minha vida por essa causa. Essa é a questão dos dons. A questão dos dons nunca foi para que uma igreja, um indivíduo, fosse mais espiritual do que o outro. A questão não é essa, nunca foi. A questão sempre no final é, será que Jesus Cristo está sendo mais conhecido através da sua igreja? Aleluia! É isso. E ainda existe hoje em dia, ainda muito mais ainda do que na época, o teste dos dons. Algumas células já estamos passando, outras células nós vamos passar também o teste dos dons espirituais. É uma maneira, não é, também de reconhecer, diante de tantas outras aqui, qual é realmente o dom, qual é o que Deus tem colocado no teu coração, dentro do teu espírito, que vale a pena ser buscado e orientado e levado adiante. Eu vou pedir o grupo de louvor para vir à frente. Eu quero terminar lendo um versículo com você, em João capítulo 7. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre a igreja, mas o Senhor Jesus já estava dando umas pequenas pitadas, dizendo aqui e ali, em vários capítulos da Bíblia, o que seria o Espírito Santo na vida das pessoas. Ele falou do Consolador, ele falou, não é, desse mestre que nos ensinaria todas as coisas. Ele falou várias vezes de que nós precisaríamos dele, porque muitas vezes nos sentiríamos órfãos, mas ele não deixaria você e eu nos sentirmos órfãos. Jamais. Porque ele estaria em nós, sobre nós, ao nosso lado. Mas um dos versículos mais poderosos, mais preciosos. Levante-se, por favor, em honra à palavra de Deus. É esse aqui. É um dos versículos onde o Senhor Jesus falou sobre a capacidade que o Espírito Santo, esse que nos dá os dons, teria sobre a sua e a minha vida, a influência profunda no teu e no meu coração. A Bíblia diz, e no último dia, João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. E o 39 termina,
E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aqueles que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito Santo é em você, esse rio de água viva. E o que quer dizer isso para nós? A gente fala muitas vezes disso e não discerne o que é. Em primeiro lugar, rio tem a ver com frescor, com regeneração, com tornar a nossa alma mais leve e o nosso cristianismo agradável. Quem tem rio dentro de si, não tem água podre, não tem uma poça parada, fétida, mas tem frescor, tem alegria, tem leveza, tem leveza. Outra coisa que o Espírito Santo faz também através desse rio que flui no nosso coração, é de que ele rapidamente pode tornar uma situação insustentável, insuportável, uma situação onde ele vai comandando, porque rio é transformação constante, ele vai transformando você. Às vezes a circunstância não passa, mas você está sendo transformado, porque o rio está em você, está trabalhando. Então, além do frescor e do trabalho do Espírito, é esse sinal de que o rio de Deus, ele nunca para de trabalhar, é alguma coisa eterna, ele não para. O trabalho de Deus em você, como diz a palavra do Senhor, é Ele, aquele que começou a boa obra em você, vai terminá-la no dia em que Jesus Cristo voltar. Então esse trabalho do rio, não é? Eternamente trabalhar no teu coração até que Jesus volte. E a Bíblia diz que você pode beber, e beber todo dia. Você tem sede de Deus hoje à noite, gente? Você quer mais de Deus hoje à noite? Você quer dizer: Pai, olha, eu não conhecia muito bem os dons, eu já sabia algumas coisas, ou talvez eu já sei até o meu dom, mas eu enterrei, não tenho mais sido usado para nada, fechei meu coração. Mas hoje à noite nós estamos aqui mais uma vez e queremos, ó Deus, mais de Ti, queremos mais do Teu Espírito, para que Ele tenha mais de nós. Ele já vive em nós, mas Ele precisa ser esse rio que flui, que refresca, que regenera, que nos auxilia a ver o trabalho de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez a última música que o grupo de louvor cantou, por favor. Descerá sobre ti, é isso, Liene? Amém. Vamos cantar mais uma vez essa música, pessoal. Glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Cante, igreja. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Peça ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me guiar. Aleluia. Vem,
Aleluia. Espírito Santo, visitar vento do Espírito, vento do Espírito, Sopra, Senhor. vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações, e enche os nossos corações. Tocando baixinho. Ainda tocando baixinho. Se você quer essa porção do Espírito para hoje à noite, para a sua vida, saia do seu lugar. Diga: Espírito Santo, eu quero mais de Ti hoje à noite. Eu quero sair do meu lugar. Quero me entregar ao Senhor Jesus de todo o meu coração. Eu quero ser usado por Ti como eu nunca fui. Ou eu parei de ser usado, agora eu quero ser usado de novo. Venha, venha. Que o Espírito de Deus está aqui. Ele é a água da vida. Ele é a água para você nessa noite. E você que está cansado, talvez o seu ministério parou, talvez a sua oração parou, talvez o seu testemunho parou. O Espírito Santo quer renovar hoje à noite as pessoas aqui com uma água fresca, com dons novos, com uma operação sobrenatural sobre você. Vou pedir o pastor Felipe para vir mais uma vez. Vem mais para frente, gente. Vem mais para frente. Não tenha medo, não. O Espírito Santo está aqui. Vem mais para frente. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais gente que quer vir. É a sua hora agora. Venha, porque o Espírito Santo está aqui. Ele é presente em nossa vida. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Isso. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Coloca a sua mão no coração nessa hora. Espírito Santo, nós estamos aqui hoje à noite porque reconhecemos que precisamos de novo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos, Senhor, sermos renovados em Ti. Precisamos, Senhor, da água que refresca, da água que fortalece, da água, Senhor, que nos dá ministério, da água que flui de nós para outros, inclusive, Pai. Oh, nessa noite eu reconheço, Pai, que estamos aqui reconhecendo que muitas vezes o ministério que o Senhor confiou a cada um de nós não foi levado a sério. Não foi, Senhor. Mas o Senhor nessa noite quer devolver, desenterrar e frutificar através da sua vida, meu irmão, de uma maneira nova, fresca, ungida, através dos dons espirituais. Senhor, derrama, Pai, nessa noite uma porção generosa dos dons do Espírito para cada irmão, cada irmã que está dizendo: Senhor, eu não posso viver sem o Espírito Santo, eu não posso viver sem este rio caudaloso jorrando na minha vida. Senhor, vem sobre a minha vida nesta noite e usa-me de novo, poderosamente, Senhor, e no final a glória e a honra serão dadas sempre a Ti, porque o foco é o Senhor, o foco é Jesus.
E eu saio do foco para que o Senhor Jesus continue nos usando, continue falando, continue ministrando e edificando o corpo de Jesus. E quando Ele voltar e o Espírito Santo for retirado da terra, nós diremos: Senhor, obrigado, Pai, pelo Consolador, pelo Deus que esteve presente conosco e nos deu tanto conhecimento, tanta intimidade com Deus. Ele era conosco na nossa vida para sempre, Pai. Muito obrigado pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite nós queremos aplaudir o Senhor por essa bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Que Deus abençoe. Você pode ligar as luzes, gente, pode ligar as luzes. Deus abençoe a cada um de vocês.